Olá pessoal, muito bom dia a todos. Professor Gelson mais uma vez aqui na área e hoje nós estamos aqui para dar uma aula de acentuação gráfica. Essa aula, pessoal, é uma aula que está dentro do assunto ortografia. Eu não sei se vocês lembram, mas no meu primeiro vídeo eu disse que a questão da ortografia é mais uma questão de prática. Só que aqui na questão da acentuação gráfica, ela tem algumas regras. Algumas delas um pouco chatinhas, né? Mas aqui nós vamos tentar facilitar a sua vida, beleza? Olha só, a acentuação gráfica, ela está diretamente relacionada com a questão da separação silábica. E para a gente entender melhor essa questão, eu gostaria de perguntar para vocês. Vocês lembram quais são as vogais? A acentuação gráfica ela está relacionada com a separação silábica e também com a questão das vogais. Mas vocês lembram quais são as vogais? Bom, todos nós, ou pelo menos a grande maioria de nós, inclusive eu, aprendemos que as vogais são A, E, I, O, U. Mas eu gostaria de dizer para vocês que, na verdade, vogal mesmo, nós só temos A, E, O. A, E, O. O I e o U, elas são semivogais, ok? Porém, somente o A, só o A, é sempre uma vogal. O E e o O, uma vez ou outra, elas podem funcionar como uma semivogal. E o I e o U, que geralmente são semivogais, uma vez ou outra podem funcionar como uma vogal. Nós vamos tentar explicar isso para vocês aqui. Vocês podem até estarem pensando, mas o assunto não é acentuação gráfica. Vejam só, eu disse há pouco, a questão da acentuação gráfica é um assunto que está dentro da ortografia, mas que está relacionada diretamente com a separação silábica e também com as vogais. E para a gente entender a questão da separação silábica, é necessário que a gente conheça as vogais. Por quê? Nós só podemos separar uma sílaba com apenas uma vogal. Apenas uma vogal. Aí você pode perguntar, e a palavra Paraguai? A palavra Paraguai, ela no final ela fica algumas vogais. É justamente o que eu estava falando agora há pouco. Esse I, na verdade, é uma semivogal, não é uma vogal, porque em cada sílaba, todas as palavras só podem ser separadas silabicamente, contendo em cada sílaba apenas uma vogal. Mas vamos lá para a questão da acentuação. Isso aqui foi para explicar para vocês que tudo isso daí está relacionado com as regras de acentuação e nós vamos entender melhor daqui a pouquinho. Veja só, as palavras monossílabas, toda monossílaba é acentuada quando é terminada em A, E e O. Por que elas são acentuadas quando terminam em A, E e O? Justamente pelo fato de a palavra da letra A, E e O funcionarem como vogal. Por outro lado, o I e o U não são acentuados, palavras terminadas com elas, pelo fato de elas funcionarem como semivogais, ok? Semivogais. Beleza. A, E e O. Para adiantar um pouquinho, eu já vou dizendo para vocês que as palavras oxítonas também são acentuadas quando são terminadas em A, E e O, do mesmo jeito que as monossílabas, ok? Todas as monossílabas, assim como as oxítonas,
são acentuadas quando são terminadas em A, E e O. E seguidas ou não de S. E as que são terminadas em, seguidas ou não de S, também são acentuadas. É por isso que quando você escreve a palavra também, além, parabéns, aí nós, né, acentuamos essas palavras, porque são terminadas em, seguidas ou não de S. Beleza? Aí aqui, dentro das oxítonas, eu coloquei aqui a palavra país. Por que eu coloquei a palavra país? Porque com certeza alguém poderia lembrar de palavras como essa ou parecida e dizer, mas a palavra país é acentuada e ela é uma oxítona. Como que ela é acentuada se só recebem acentos as palavras terminadas em A, E, O e em, seguidas ou não de S? Por que a palavra país é acentuada? Eu explico para vocês. É porque aqui, na verdade, a palavra país ela é acentuada não por essa regra aqui da oxítona. Ela é acentuada pela regra do hiato, que é a regra que está aqui, ó. Ela é acentuada pela regra do hiato, por isso ela recebe uma separação bem aqui, ó. Não é porque ela é terminada assim, não, de jeito nenhum. Ela, se fosse terminada assim, ela seria com a E ou O, ela seria acentuada por essa regra das oxítonas, mas aqui ela é, apesar de ser uma oxítona, ela é acentuada seguindo a regra do hiato. Aqui mais à frente, eu coloquei aqui uma palavra que está classificada como uma palavra paroxítona. Veja só, todas as paroxítonas, como é que nós sabemos a regra de acentuação das palavras paroxítonas? Tem um monte tem professores que colocam lá um monte de exemplos de palavras paroxítonas que recebem acentos. Eu vou dizer para vocês de forma simplificada que são acentuadas as palavras paroxítonas que não são terminadas em A, E, O ou em, seguidas ou não de S. Terminou de forma diferente disso aqui, ó. É uma palavra paroxítona, terminada diferente disso aqui, são acentuadas. Não precisa colocar aquele monte de exemplo para você memorizar, porque aí vai dificultar a sua vida. Não tem quem memorize tudo aquilo, né? Até porque elas podem ser infinitas, né? Os exemplos de palavras paroxítonas acentuadas podem ser infinitas. Mas quando você sabe que se elas terminarem dessa forma aqui, ó, com A, E, O ou em, seguidas ou não de S, que elas não são acentuadas, terminando assim, aí fica muito mais fácil, né? De memorizar, de saber, beleza? Aí, só que aqui eu coloquei o exemplo da palavra malária, né? Coloquei o exemplo dessa palavra aqui, malária, e você diz, espera aí, aqui é uma palavra paroxítona, porque a palavra paroxítona, uma coisa até que eu esqueci de dizer para vocês, monossílabos são palavras que contêm apenas uma sílaba. Oxítonas são aquelas palavras que possuem a sua sílaba tônica, a sua penúltima, a sua última sílaba. No caso aqui, maná, jacaré, paletó, ok? Então, todas essas que têm mais de uma sílaba, mas a sua sílaba tônica, que é aquela sílaba que nós pronunciamos de forma mais forte, quando elas recebem essa tonicidade na sua última sílaba, aí são as palavras oxítonas. As palavras paroxítonas são aquelas que sua sílaba tônica é a penúltima sílaba. E as proparoxítonas são a antepenúltima sílabas tônicas, ok? Vamos lá então. Malária. Malária termina com A. Ela não poderia ser acentuada, só que aqui ela está recebendo acento. Estranho, né? Mas eu vou te explicar. Ela está recebendo o acento aqui
por uma regra totalmente diferente da regra das palavras paroxítonas. Ela recebe acento aqui porque ela é uma palavra terminada em ditongo, nesse caso aqui um ditongo crescente, ok? Lembra que eu disse que as palavras só podem ser separadas com apenas uma vogal? Veja só, essa palavra aqui, ó, ela seria separada assim, ó. Ma, la, ria, malária. Por isso que é interessante a gente entender que o que são vogal, realmente vogal, e o que é uma semivogal. E para separarmos uma palavra silabicamente, elas só podem conter apenas uma vogal em cada sílaba. E aqui, aparentemente, teríamos duas vogais, porém, na verdade, nós temos apenas uma vogal e o I aqui é uma semivogal, por isso que elas estão juntas na mesma sílaba, ok? Vamos para frente? Então, a palavra malária é acentuada, apesar de ser uma palavra paroxítona, ela recebe acento pela regra das palavras terminadas em ditongo, e não pela regra das palavras terminadas em A, E, O ou em, seguidas ou não de S. Palavras proparoxítonas são as mais fáceis de compreendermos. Por quê? Porque todas as palavras proparoxítonas recebem acento. E nós temos o exemplo aqui da palavra gramática, que é o que nós estamos estudando, né? Gramática recebe acento porque é uma palavra proparoxítona. A própria palavra proparoxítona recebe acento por ser uma palavra proparoxítona. E aqui, então essa é a mais fácil, né? Aqui nós temos o exemplo também do acento diferencial. O que é o acento diferencial? São aqueles verbos que geralmente teriam uma letra duplicada, né? E poderiam ou não receber acento. Algumas recebiam esse tipo de acento, mas depois do novo acordo ortográfico, eles perderam, né, a acentuação. Para facilitar aqui o entendimento de vocês, nós temos aqui mais um macete. As únicas palavras aqui oxítonas que recebem acento são as palavras verbos, no caso, né? São as palavras vem e tem, do verbo vir e do verbo ter. Então, para facilitar o entendimento, eu criei aqui um macete que é assim: vem que tem, para facilitar. Foi o verbo vir e o verbo ter, e aí os seus derivados também, né? Advém, contém, eles contêm tal coisa, ok? Tudo isso daí também, o que deriva disso aqui, né? Do verbo ter ou do verbo vir, também são acentuados. Agora, crer, eles creem. Não, você apenas duplifica o E, entendeu? E outros exemplos também, que eu não posso aqui me alongar muito, porque senão o vídeo fica muito longo. Então, só o verbo vir e ter é que recebem acento, beleza? E para facilitar, como eu já falei, eu criei um macete que diz: vem que tem. Hiatos. A regra dos hiatos, eu coloquei aqui saúde, que nós separaríamos aqui, né? Assim, 3 sílabas, saúde. E aqui mais à frente eu coloquei baiuca. Aqui nós temos também um exemplo que é feiura, ok? São palavras com hiatos. Por que que essa aqui é acentuada, baiuca não é e feiura não é, se elas são hiatos? Porque as palavras que contêm hiatos, mesmo contendo o hiato,
Se antes delas tiver um ditongo decrescente, então o hiato não vai receber acento. Se você acentuar, está acentuando de forma errada, viu? Feiura, você pode ver aqui, ó, baiuca, nós temos aqui um ditongo antes do hiato, beleza? Nós separaremos aqui, ó, né? Aqui também, ó. Então nós temos um hiato, mas elas não são acentuadas porque antes delas nós temos um ditongo decrescente. Beleza, pessoal? Eu não sei se ficou claro aí para vocês. Pode ser que mais à frente porque o meu quadro aqui ele é muito pequeno ainda. É um quadro que minha esposa usa para alfabetizar um grupo de pessoas aí que já são adultas, mas infelizmente não são alfabetizadas. Minha esposa também é professora, só que de história, né? Mas ela também é pedagoga. E aí nós criamos um plano e ela está pegando algumas pessoas, conhecidas nossas, é claro, né? E está tentando alfabetizar essas pessoas. Então esse quadro aqui é para isso. Eu estou aproveitando esse pequeno quadro para gravar esses vídeos para vocês. Mais à frente estou pensando em comprar um quadro maior e aí pode ser que as nossas aulas fiquem um pouco mais detalhadas, né? Com mais exemplos e daí por diante. Ok, pessoal? Terminamos mais uma aula. Que Deus abençoe a você, assim como a mim também, né? E toda a nossa família.